Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Agora são 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar, pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, do Notícias Agrícolas, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós estamos aqui e seguimos aqui te trazendo as principais notícias do dia, o andamento dos preços e aquilo que é mais relevante você saber para começar bem o seu dia e tomar boas decisões. Claro que nós vamos falar sobre as últimas notícias sobre as paralisações das rodovias brasileiras, são mais de ou quase 200 pontos de paralisação. Outros tantos, mais de 100 pontos já foram desbloqueados, segundo o ministro da Justiça. Nós temos informações também que partem do STF, já que a maioria da corte determinou o desbloqueio das estradas, mas claro que só isso é insuficiente, embora esteja o diretor da Polícia Rodoviária Federal sob pena de multa. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, as paralisações, a decisão do STF, as notas da Frente Parlamentar da Agropecuária e também da Confederação Nacional dos Transportes, além da nota também divulgada ontem pela FAMATO, a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso. Tudo isso é assunto para a gente tratar no Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, já que novembro, senhoras e senhores, está começando e, além de tudo, hoje é o dia em que, por lei, começa a transição dos governos. A gente vai falar sobre isso também, a primeira sinalização do PT para o governo federal do presidente Jair Bolsonaro já foi feita pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Vamos também tratar de todos esses assuntos. Antes de mais nada, o que a gente vai fazer é te trazer primeiro e sobretudo a movimentação dos preços, para a gente entender e também já chamar o convidado dessa terça-feira para essa conversa, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que estará conosco para a gente entender, portanto, essas cotações e o que a gente pode esperar para o mercado de grãos, pelo menos nessas próximas semanas, nesses próximos meses, até que a gente mude o cenário político. Nesse momento, a soja sobe 1,2%, e já te adianto que soja sobe na contramão de milho e trigo, ao contrário do que acontecia ontem. O trigo subiu forte e foi puxando soja, foi puxando milho. Hoje, milho e trigo recuam e soja sobe. Então é sobre isso que a gente vai já conversar com o Matheus. Soja, 14 dólares e 37 cents por bushel, uma alta de 1,2% na manhã dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. O milho tem tem baixa agora de 0,2% para valer 6 dólares e 90 cents por bushel. O trigo, 8 dólares e 76 com uma baixa de 0,6%. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja têm estabilidade para o farelo nesse momento, enquanto sobem os futuros do óleo. O futuro do óleo tem alta de 89 pontos aproximadamente para 74 cents mais 10 por libra-peso. Então, é um dia de redefinições para alguns mercados, de continuidade para outros, como é o caso da soja, que continua subindo, portanto, nessa terça-feira. A gente vai monitorando e vai te atualizando ao longo do dia. Na Bolsa de Nova York, o que nós temos? O café também dando sequência ao seu movimento de altas. Ontem subiu forte, hoje tem alta de mais de 1%, então 1 dólar e 80 mais 20 por libra-peso, 1,4% de ganho. O açúcar, 18 cents mais 27 por libra-peso, 1,7% de alta. O açúcar também sobe, tem alta de 1,8% para valer 18 cents mais 29 por libra-peso. O algodão volta a subir, 4% de alta agora para 74 cents mais 83 por libra-peso. O petróleo também tem dia positivo, 1,5% de alta para 87 dólares e 84 cents o barril no WTI. No Brent, a alta nesse momento é de 1,3% para 1,5%. O mercado subiu um pouquinho mais, 94 dólares mais 22 cents por barril. O gás natural no mercado futuro norte-americano perde 2,4% depois de ontem ter subido forte, dá sequência ao seu movimento de queda. Então, o gás natural caindo, ouro, prata e cobre sobem. O ouro tem alta de 1%, a prata de 4,4% e o cobre de 3,3% é alta nesse momento. De acordo com o levantamento da Agriinvest Commodities, a gente tem também as informações na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde os preços já concluíram os seus negócios. Farelo fechou em queda, óleo fechou em queda e milho também fechou
os negócios dessa terça-feira em território negativo. Então, nós temos aí os preços cedendo nesta manhã, na sessão dessa terça-feira na Bolsa de Dalian, e vamos olhar também o dólar index, que é um indicador importante agora para entender também o comportamento das commodities. Hoje o dólar index perde 0,7% agora a 110.690 pontos. Bom, passada essa rodada inicial de preços, né, esse entendimento mais amplo do mercado, a gente te lembra, que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que hoje, na edição dessa terça-feira, para a gente começar muito bem o mês de novembro, que é um mês importante para a definição do plantio brasileiro, né? A gente tem aí o andamento do nosso plantio muito verificado por essa consultoria que a gente vai trazer agora para a conversa. Toda sexta-feira a gente tem os dados atualizados da Pátria Agronegócios sobre o nosso plantio, então vamos falar sobre isso. Novembro é um mês também onde a gente vai ali caminhando para a fase final da colheita norte-americana, a gente vai entender o comportamento da demanda e principalmente entender a macroeconomia, como está olhando agora para o resultado das urnas no último domingo, que elegeu Lula presidente pela terceira vez nesse país, o que é bastante impressionante, não é? Então vamos entender o que esperar olhando para tudo isso da perspectiva da Pátria Agronegócio, conversando com o Matheus Pereira, que é um dos seus diretores. Vamos trazer o Matheus para a nossa conversa. Matheus, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Ótima forma da gente começar novembro por aqui. Obrigada. Dali, Carla Carolina, um grande prazer estar aqui contigo. Mais uma vez, né? Vamos tentar esclarecer um pouco do que acontece agora, numa situação extremamente problemática, né, para o país, problemática para a democracia, porém o mercado muito reativo, né, grandes oportunidades estão sendo colocadas na mesa, ao mesmo tempo que elas chegam, elas são retiradas talvez em velocidade mais acelerada, mas sim, bora conversar, prazerão estar aqui mais uma vez contigo, Carla, com todos que nos assistem, e bora lá. O prazer é meu, Matheus. Eu acho que a gente realmente vai ter que tentar mitigar onde é possível, né? Então, primeira coisa, quero entender de ti por que hoje a gente vê uma continuidade das altas na soja, e são altas até consideráveis, de 14,5 a 16 pontos nos principais contratos, todos eles acima dos 14 dólares por bushel, o maio buscando os 14,50, enquanto milho e trigo voltam a recuar depois das altas fortes que tiveram ontem. O que faz a soja hoje caminhar na contramão dos dois mercados vizinhos? Olha, muito bem, Carla. Ontem, né, a gente teve o estímulo das altas, né, desengatilhado pelos novos problemas no leste europeu, né? O Putin, ao longo do final de semana, decretou que não tem intenção de manter um acordo a partir da segunda quinzena de novembro para o corredor de exportação, que seria um grande problema no abastecimento do norte africano, do sul europeu, né? Que são regiões aí que estão consumindo produto grão, né, o cereal ucraniano, escoado pelo Mar Negro. Porém, Carla, ontem, né, a gente teve uma soja sendo arrastada por esse movimento, né, que se generalizou por todo o mercado de cereais, acabou respingando em oleaginosas. Porém, lembro também que o mercado de oleaginosas ele não é um mercado onde ele está diretamente ligado com o conflito no leste europeu. Ele possui efeitos secundários, né, que seria uma eventual falta de abastecimento de fertilizantes para a produção de soja, coisa que a gente já mitigou esse risco ao longo, né, do estopim da guerra e toda a profundidade comercial que o nosso país teve com os russos em manter o fornecimento do fertilizante em direção ao Brasil. Porém, hoje, o mercado ele volta a criar um tom mais racional para a soja, voltando a observar o que acontece aqui em solo americano, né? Não estou dizendo América do Norte, americana, América do Sul, América do Norte, continente americano, que é onde é o foco, né, o berço da oferta da soja no planeta. E nesse exato momento, Carla, a gente tem sim alguns fatos preocupantes, né? A gente tem amanhã a reunião do Fed, aonde parte do mercado indica que é possível a gente não ter uma elevação mais agressiva de juros em solo norte-americano, trazendo um certo alívio, né, para aquela pequena parte hoje da especulação que acredita que uma recessão não virá, o que é positivo para o mercado da soja, né, mantém as expectativas de consumo aceleradas no horizonte de longo prazo. E junto com isso, Carla, a gente tem na semana que vem um novo relatório do USDA,
que por nós aqui na pátria, né, talvez não é de confirmação de grande parte do mercado, mas para nós na pátria, a gente vê sim que cabe, né, novas reduções de produtividade, mesmo que mínimas, tanto para a soja quanto para o milho, respeitando ali as condições de lavouras publicadas pelo próprio USDA, que se deterioraram desde o início do plantio. Então, na semana que vem, a gente tem essa expectativa que novas reduções produtivas sejam publicadas pelo USDA, o que vai trazer uma base de sustentação para o mercado da soja e do milho, né, que já está historicamente estressado por uma falta de reposição de oferta. Não só isso, Brasil, né, cara? Brasil agora é o grande foco da atenção, não só na parte produtiva, mas também na parte eleitoral, né, na parte política, mas na parte produtiva a gente tem um avanço de safra recorde. Essa última semana a gente ultrapassou os 50% da área semeada de soja no Brasil, né, que é um grande marco, né, quando de fato a gente determina que grande parte da especulação deposita a atenção do lado da oferta aqui para a América do Sul. Não só isso, a gente tem a manutenção, né, das leituras climáticas, trazendo a possibilidade, mais uma vez, de um La Niña, terceiro ano consecutivo. Não possibilidade, né, ele já está sob efeito, onde já mostra sinais da retração das chuvas no sul, concentração de chuvas no centro-norte do Brasil. Mesma coisa vale para quase toda a região produtiva de soja na Argentina. Então há grandes problemas, né, no lado da oferta que continuam, né, criando pontos de sustentação à soja internacional. Tá. Matheus, como é que a gente está vendo, a gente entende esse lado da oferta, como é que a gente tem que observar e quais são os pontos de atenção do lado da demanda nesse momento, para na sequência a gente entender como fica tudo isso para o produtor brasileiro? Muito bem colocado, Carlos. Assim, no lado da demanda, né, a gente tem... Vou trazer alguns pontos, né? Primeiro, a gente tem que ficar de olho se a demanda realmente existirá para a safra do ano que vem, né? Se ela vai continuar em expansão ou contração. A gente tem alertado a clientela, né, desde 2021, que quando a China atualizou o seu plano quinquenal, né, do CCP, que é o Partido Comunista Chinês, né, que é aqueles planos, né, que regem a política macro dentro da China, né, diretrizes aonde a China quer chegar a cada 5 anos, são planos aí renovados, né, a cada 5 anos, e esse atual plano de 21 a 26, né, esse plano quinquenal do Partido Comunista Chinês, ele prevê, né, o que eles dizem de sustentabilidade produtiva, né, que seria a China criando meios, né, de incentivar a internalização da produção, seja de proteínas animais ou proteínas vegetais. Então existe esse receio, essa possível âncora na capacidade de expansão da demanda chinesa, onde os chineses estão tentando, né, criar novas tecnologias para aumentar a produtividade da soja, do milho. A gente sabe que a área da China ela é restrita, né, por mais que a gente classifique a China como um dos maiores países do planeta, né, a gente sabe muito bem também que a China possui uma enorme parte da sua área desertificada, né? Então ela não tem a capacidade de expansão produtiva em área como o Brasil tem. Porém, né, esse é um ponto de atenção que a gente vai carregar por mais um ano. Agora, na contrapartida, a gente vê a China, né, com um mercado extremamente prolífero, extremamente lucrativo na cadeia de suínos. Eu sempre ressalto isso, para quem me acompanha, talvez já está até enjoado de me falar sobre isso, mas eu sempre ressalto para conscientizar essa massa, né, essa enorme massa de consumo do conteúdo aqui de Notícias Agrícolas, do teu conteúdo, Carla, que é para onde vai a soja, né? A gente fala muito de China, existe ainda o pré-conceito, né, um conceito previamente formado de que é o chinês que come soja, e não é. A soja consumida pelo chinês, pela a boquinha do asiático, é aquela soja produzida internamente dentro lá da China, que é uma soja tradicionalmente orgânica, convencional, de baixa tecnologia. A nossa soja transgênica, que sai aqui do nosso país e vai em direção à gigante asiática, ela é uma soja que vai majoritariamente concentrada para a ração animal. 50% da nossa soja, não da nossa, de qualquer soja importada pela China, 50%, metade de toda a soja importada pela China, vai diretamente para a cadeia de suínos, alimentação de porco. Outros 25% vai para a cadeia de aves. Então, quando a gente
trata de China, a gente tem que entender quem está consumindo o nosso grão. Será que é o chinês que consome a nossa soja? Não. O chinês come o que a nossa soja alimenta, que é a carne animal, a proteína animal. Então, a cadeia de suíno e aves hoje na China é uma cadeia muito lucrativa. A China que, apesar das idas e voltas, né, dos altos e baixos em relação à crise sanitária, de vai e não vai com as quarentenas obrigatórias, a China tem se mostrado, né, numa aceleração de consumo. A carne de prateleira suína hoje na China, ela está subindo de preço por falta de reabastecimento da proteína. Então, a margem hoje do suinocultor, né, da engorda do leitão, para colocar aquele porco em linha de abate, a margem de lucro desse suinocultor é a maior dos últimos 13 anos. O chinês nunca fez, o pecuarista chinês da suinocultura nunca fez tanto dinheiro quanto faz agora nos últimos 13 anos. Então, assim, a gente ressalta esses pontos para entender por que a China ainda precisa do nosso grão. Ela está agressiva, estoques estão baixos, a China assumiu desde 2021 uma política de aquisição de soja da mão para a boca, né? Falamos também várias vezes aqui junto contigo, Carla, que essa política tomada, né, por aquele plano quinquenal da China tentar promover mais a expansão da produção interna dentro da China, né? Então, deixando de comprar futuro, comprando da mão para a boca. A China hoje possui baixos estoques da soja disponível em porto, então a China precisa ainda de manter o consumo por grão. Agora, é no exato momento que a gente vai ter China voltando ao mercado ocidental, ao mercado americano, sul e norte? Provavelmente ainda não, cara. Por que eu digo isso? Porque as ofertas brasileiras para a soja disponível estão praticamente inexistentes. E quando existem, elas estão mais caras que as norte-americanas. Porém, a partir de dezembro, Carla, a nossa soja ela já é mais competitiva do que a norte-americana. Dezembro que a gente não tem colheita. Talvez vai ter colheita no finalzinho de dezembro para aqueles produtores que tomam mais risco no Mato Grosso, Paraná, plantam já no início de janela para colher o quanto antes e abrir eventualmente uma janela ou para um algodão segunda safra ou para um milho de segunda safra. Porém, não é tradicional a gente ter essa colheita, né, de soja verão em dezembro, apesar de que nos últimos 2, 3 anos a gente notou alguns pequenos casos, né, até de clientes da pátria, mas a China vem, né, ela já sabe que a partir de dezembro a gente tem ofertas mais interessantes, e quando a gente passa para janeiro, as ofertas da soja brasileira elas são 7% mais baratas do que a soja norte-americana. Então os chineses eles podem recuar agora, eles podem recuar as compras, o que vai esfriar um pouco o mercado em Chicago para retomar as compras aqui no Brasil a partir de janeiro. E por que a China não compra agora? Por conta simplesmente dessa política de mudança, né, nos hábitos de consumo, que eles estão deixando de fazer compras a futuro para fazer compras no spot disponível, Carla. Matheus, como é que... Porque antes das eleições, né, a gente fez uma conversa, eu fiz uma apuração com vários profissionais, incluindo você e a Visão da Pátria, sobre como ficariam, né, como estavam os ânimos do produtor com essa comercialização, olhando para esse comportamento chinês, olhando para esse redesenho da oferta, com uma nova safra da América do Sul se definindo por aqui, ou começando a se definir por aqui, mas frente também a toda essa complexidade que um cenário de mudança política tão profunda como vai acontecer a partir de 1º de janeiro, deixou os produtores, né, com a possibilidade, já muito apreensivos e muito na defensiva na hora de comercializar a sua produção, e agora, com o resultado das urnas definido e alguma confusão que a gente ainda está observando, né, com as estradas bloqueadas, o que acaba comprometendo a nossa logística também, enfim... tudo isso deixa o produtor muito apreensivo, o produtor está cauteloso, o produtor está mais na defensiva. É esse comportamento que a gente deverá registrar aí nos próximos meses até terminar 2022, principalmente também com a chegada de um dólar ainda mais volátil. Hoje o dólar, depois de ter caído mais de 2% ontem, hoje sobe 0,2% agora para 5,18%. Como é que você está sentindo o produtor nesse momento? Como é que você tem visto ele traduzir todas essas análises que você acabou de fazer para nós, para o seu negócio, para tomar decisões? Olha, muito bem. A psicologia do produtor rural não mudou.
produtor continua reticente a avançar com nova venda, pois a grande esperança, né, antes desse período, do período de campanha eleitoral, né, a esperança era de que a soja pudesse reagir com mais agressividade para dar mais conforto e margem lucrativa. A soja estagnou. Por mais que a gente teve o movimento de alta na semana passada do dólar, tivemos aí o comecinho da manhã de ontem um dólar esticando 10, porém fechando com 13 de queda. Assim, a projeção de receita do produtor rural brasileiro para a safra 22-23 ainda não mudou. O produtor continua com aquela margem apertada, continua, né, meio engasgado com um custo extremamente exagerado não, caro, né, não vou dizer exagerado, porque é o custo que tinha que ser feito, a gente não tinha alternativas de redução de custo que pudesse, né, dar um horizonte muito mais promissor do que simplesmente reduzir uma adubação, mudar um método de controle de pragas, enfim, coisa que reduziriam não superficialmente, mas de baixa significância, né? Não melhorando aí a projeção como um todo de lucratividade do setor. Então, o produtor continua receoso em avançar com novas vendas por conta da incapacidade de projetar margens de lucro mais saudáveis, cara. Então, no atual momento, esse produtor ele está receoso, porém, eu digo isso que é talvez a grande maioria deles. Porém, não seria essa a recomendação que a Pátria traria a esse produtor, uma vez que a gente sabe, a gente entende, eu várias vezes já falei aqui, sou filho de produtor, sou produtor, passei o final de semana agora, antes de voltar aqui para minha cidade natal e exercer meu voto de cidadão, passei o final de semana todo na fazenda, ajudando a família a colocar a semente no chão, aqui no interior de Goiás. Porém, Carla, o produtor ele precisa estar muito atento a esse mercado, o qual parece ruim agora, só que se a gente tiver uma estabilidade macroeconômica no Brasil, né, se a gente tiver eventualmente uma safra regular na América do Sul, a gente vai ter ainda mais pressão sobre os preços da soja e pode tornar ainda um maior complicador para a safra 23, né, para a rentabilidade da próxima safra. Matheus, como é que o produtor pode avançar de forma protegida, né? Porque eu defendo muito isso aqui no Bom Dia Agronegócio, defendo na minha forma de me comunicar com o produtor, que ele precisa sempre ter ao lado dele um profissional de confiança que vai lhe ajudar a tomar decisões. Eu acho que nesse momento ele está realmente atento a isso, a como é que ele pode avançar com a sua comercialização e não passar por esse momento estando desprotegido, né? A gente vê a soja subir em Chicago, o dólar continuar volátil, algumas relações de troca, inclusive para a soja 23, 24, por exemplo, favoráveis. Como é que ele pode passar por isso, Matheus? Reduzindo a exposição dele ao risco, como é que a gente consegue orientar o produtor nesse momento? É hedge, é mercado de opções, é fazer essas relações de troca? Quais são as opções dele? Claro que são muitas e não existe uma receita de bolo, cada produtor vai adaptar essas orientações que você dá à sua gestão e depois procurar a Pátria se for, né, se houver essa relação de empatia e achar que é a Pátria que vai estar ao lado dele, mas eu digo, que tipo de informação a gente pode compartilhar nesse momento para que o produtor passe por isso menos desprotegido? Pois bem, Carla, é o trabalho da Pátria, né, da gente poder captar essa informação, unir tanto a sustentabilidade financeira do negócio, quanto a capacidade de aumentar essas margens, né? O produtor ele não precisa simplesmente cruzar os braços e dizer só vendo a minha soja a 180, 190, 200 reais. E ficar à mercê do mercado, pegar uma soja de 23 a 120, 130. É possível? É possível, só não é provável que isso aconteça no atual momento, né? A maior probabilidade que a gente tem hoje é de estabilidade nos preços da soja, nem subir, nem cair, é a maior probabilidade. Porém, a gente trabalhar, né, o que popularizou muito aí ao longo dos 2 últimos anos, que é o tal do hedge, né? É coisa que a gente faz aqui quase há mais de 10 anos, né? Que é criar, construir essas proteções ao nosso cliente para que a gente possa, né, com um custo de prêmio, que está girando em torno da soja hoje, custa em torno de R$ 3,50 a R$ 5,00 por saca, é o quê? A gente garantir um preço mínimo, pagando esse custo de saca, garantiu esse preço mínimo, perfeito, o produtor está tranquilo, está consciente, ele sabe que abaixo daquilo que é ofertado da soja hoje, ele se calça, ele está tranquilo, ele sabe que perder aquilo ele não perde. Porém, se a soja reagir
vier subindo agressivamente, colocar 10, 15, 20 reais, ou seja, por problemas políticos no Brasil que a gente possa enfrentar, ou seja, por problemas de safra aqui no país que possui uma alta probabilidade da gente enfrentar ao longo do ano, a gente possa ainda se beneficiar dos movimentos de alta da soja, né, construindo essas proteções financeiras. Então, sim, aqui na Pátria é o que a gente faz no dia a dia, né? Nós somos a única empresa de consultoria do mercado agrícola no Brasil que tem a capacidade, né, e a autonomia de não só montar, recomendar e executar as operações para a clientela. Então, nós somos uma consultoria credenciada nos órgãos responsáveis, então somos a única, a primeira e até o momento a única consultoria que tem a capacidade, né, de trazer não só a recomendação, construção, mas também a execução das operações, né? A gente então abraça realmente o nosso cliente, né? Eu que vivi no outro lado por muito tempo da minha vida, vejo a família inteira também no campo, eu sei o quanto é difícil a gente entender sobre esse mercado, poder ter o tempo, a autonomia de quando executar, o que fazer, quando fazer. Então, na Pátria, a gente pega, acolhe e realmente traz não só a recomendação, mas também todo o monitoramento e execução dessas operações de maneira bem simplificada, para não ter, de fato, dificuldades, né, ao produtor que tem que tomar conta lá de 1 milhão de decisões ao longo do dia, desde o início da madrugada até o fim, até o início da noite. Então, a gente sabe o quanto é complicado, por isso que a gente criou esse sistema mais fácil, né, de auxiliar o nosso cliente. Então, existem sim maneiras de você criar essa proteção, trabalhar com capacidade de longevidade, né, que é o que? A gente vai sacrificar 4, 5 reais por saca da soja no atual momento para a gente poder ter a garantia que os preços não cairão em relação ao que temos hoje? Vamos sacrificar. Se esses preços caem, perfeito, a gente está protegido. Agora, se os preços sobem, a gente vai estar também sendo agraciado pelo mercado, né, aumentando a margem de rentabilidade. Então é isso que o produtor tem que fazer, ele tem que se profissionalizar na parte também da construção dessas proteções financeiras, né, que é chamada de hedge. A gente preferiu mudar o termo aí para facilitar o entendimento de todo mundo, né, que é a proteção de preços. Então o produtor tem que olhar com muito bons olhos, né, em relação ao que acontece sobre o mercado hoje. É uma ferramenta muito antiga, muito mais antiga do que a soja no Brasil. Então não deixem de usar esse tipo de alternativas, né. Agora, Matheus, dessa forma, para a gente amarrar o nosso comentário, vou fazer 2 perguntas em uma. Como é que está a competitividade da soja 22, 23 do Brasil no mercado de uma forma geral? E número 2, portanto, diante dessas informações todas que você compartilhou com a nossa audiência hoje, o mercado e o produtor brasileiro terão ainda oportunidades importantes pela frente e que deverão ser aproveitadas aí nesse curto e médio prazo para vender a sua soja 22, 23? Oportunidades sempre existirão, ainda mais agora, né, na falta de horizonte político para o Brasil, né? A gente teve aí um novo eleito, né, nas urnas ao longo desse último final de semana. Não quero entrar no mérito das eleições, mas a gente teve esse novo eleito. Esse novo governo ainda não trouxe, né, planos econômicos, não trouxe ali algo que trouxesse satisfação, né, ao mercado financeiro. Então, ainda a gente vai ter muita volatilidade cambial. Volatilidade é o quê? É a agressividade que o mercado age em alta, é a agressividade que o mercado age na queda. Então, ainda a gente não teve nenhum tipo de conforto, né, ao lado financeiro, ao especulador, que trouxesse a redução dessa volatilidade. Então, a gente vai ter mais pontos de oportunidade, a gente precisa ficar no dia a dia atento em quando aproveitar, em quando entrar com essas proteções financeiras, né, que a gente faz muito bem aqui na Pátria. Porém, tratando de competitividade do nosso grão para 2023, a nossa soja já possui, né, algo também grande parte talvez do que está nos assistindo já escutou falar, não de mim, mas de várias pessoas, vários profissionais que trabalham com a soja, né, que a soja brasileira ela possui, né, esse prêmio de qualidade, que é cerca de 2%, que é o teor médio da proteína dentro do nosso grão, ele é 2% superior ao teor de proteína dentro do grão norte-americano. Então, quando o chinês vem comprar a nossa soja, ele vem comprar proteína, né? A soja só é soja pela capacidade proteica que ela tem no grão, né? Exato. Então, o chinês, por si só, quando ele compra lá um Panamax que tem 60, 65 mil toneladas,
Se a gente está comprando soja brasileira, ele está carregando 2% a mais de proteína, dentro da mesma carga, dentro do mesmo peso. Então, ele sabe o quão é mais rentável, né, concentrar essas compras aqui para o nosso produto, que tem mais qualidade, tem mais sustentabilidade, tem toda a pegada positiva ambiental que a soja promove, né? Então, não só a qualidade do nosso grão, ele sempre vai ser um atrativo, a não ser que os norte-americanos criem tecnologias diferentes para que esse teor se equipare, até o momento não existem. Não só isso, preços. Hoje a soja ela, brasileira, a partir de janeiro, ela já é 7% mais barata do que a norte-americana. Para fevereiro, ela está em torno de 6% a 6,5% mais barata. Então, o spread, né, esse desconto, ele vai se afunilando um pouco até chegar março. Chegou março, quando a gente tem a grande maioria da safra colhida no país, né, de soja, esse bônus, né, esse desconto vai voltando a se ampliar. Por quê? Porque norte-americanos só colherão uma nova safra ao final de 2023, enquanto que aqui no Brasil, a partir de março, a gente vai ter plena disponibilidade da soja para exportação do Brasil em direção à China, em direção à África, em direção a países do sudeste da Ásia, em direção à Europa, né, que é um país que está demandando muito grão hoje, não só oleaginosas, mas também cereais do Brasil, né? Então, a competitividade ela vai ser mantida, não só por qualidade, mas por preços, né? A gente tem maior capacidade de barganha, nossos fretes, né, quando comparado ao Golfo dos Estados Unidos, é muito mais barato, chega a ser 30% mais barato do que o frete norte-americano, chegou a ser já 45% mais barato. Então, enfim, a gente tem sim muita competitividade da soja para 2023 quando comparado com os nossos principais concorrentes. Maravilha. Bom, dessa forma, acho que o produtor está muito bem informado, mais do que bem informado, para começar novembro, que é um mês importante, né, Matheus? Sexta-feira tem os novos dados do plantio pela visão e pela perspectiva da Pátria, como acontece toda sexta, e a gente dá esses números sempre em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez por estar conosco, por começar o mês com a gente e por trazer essa perspectiva para o produtor que nesse momento está realmente até um tanto confuso, né, diante de tudo que está acontecendo. Tem mais de 20 estados com bloqueios de rodovias ainda, a Polícia Rodoviária Federal se manifestando, mais uma decisão de Alexandre de Moraes e a maioria da corte determinando ali multa, inclusive, para o diretor da própria Polícia Rodoviária Federal. Enfim, a gente tem muita coisa para entender ainda, pelo menos até o final de 2022, para esvaziar o HD e começar a entender 2023, né, Matheus? Exatamente, Carlos. Eu quero só finalizar com 2 recadinhos. O primeiro deles é que esse caos que a gente vive, pessoal, ele é favorável a mercados voláteis, né? Como é o mercado de exportação, como é o mercado da soja, o mercado do dólar. Só que ele é favorável porque ele nos traz oportunidades, como eu já disse, da mesma maneira que ele traz com certa velocidade, ele recolhe, talvez em velocidade mais acentuada. Então, o mercado da soja, sobre esse horizonte, né, de complicação política, o mercado da soja, sobre essa falta de perspectiva que o novo governo traz, ele é um mercado que vai dar muito poder de entrada, né, vai trazer capacidade de receita ao produtor rural, porém, o produtor, ou ele tem que estar muito atento a esse mercado, ou ele tem que ser muito bem assessorado. Então, para você que está muito incerto sobre o que acontece, né, e não só produtor, a gente atende indústrias, a gente atende trading, cerealistas, corretores de grãos. Para você que está incerto, né, sobre o que acontece com esse mercado, quando agir, como executar as operações, o que são essas operações, procure nós aqui na Pátria Agronegócios, seja no nosso website, né? É só digitar o nosso nome no Google ou www.patria.agr.br. Ou se não, nos procure nas redes sociais, Pátria Agronegócios, tá bom? E também o segundo recadinho que muitas das vezes, né, a gente não tem a autonomia, não tem toda a liberdade, né, de nos expor com toda a nossa ideologia política, né? Então, para aqueles que querem entender mais sobre o nosso posicionamento político em relação a tudo o que acontece, nos procure nas redes sociais particulares, tá? Procurar meu nome, ou senão, @mateus.patria, @mateus.patria, onde a gente tem essa capacidade, essa autonomia, né, por perfis verificados, para trazer mais o que nós, né, acreditamos que de fato esteja sendo feito certo ou errado no Brasil e como que aquilo de errado, como que a gente pode trabalhar para, enfim, trazer uma certa mudança ou criticar
aqueles que estão por cima, né, desse jogo político que acontece hoje no Brasil. Então é isso, pessoal. Mesmo. Procurem a Pátria, caso tenham dúvidas sobre tudo que foi falado, queiram continuar acompanhando todo esse mercado, que agora vai dar muita atenção no clima, né? Nós somos uma empresa também especializada no monitoramento climático para entender o mercado, não é um monitoramento climático agronômico, né? A gente traz as previsões para entender aonde é a capacidade de oferta, aonde a gente vai ter mais demanda, aonde a gente vai ter, enfim, a distribuição de produção no Brasil, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, na China, na Europa. E para a gente aprofundar nesse bate-papo político, procure minha rede social particular, mateus.patria. Estarei lá diariamente falando, tá bom? Então, mais uma vez, Carla, muito obrigado pelo espaço por aqui. Espero que a gente possa ter dias mais tranquilos aí de agora em diante, nesse cenário político, né? Eu que agradeço, meu amigo, sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio, a nossa audiência é muito, muito feliz também em te acompanhar. Já deixei para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, o arroba do Mateus, Mateus com th.pátria, siga esse perfil, siga o perfil da Pátria para ficar por dentro de desses insights de quem vive o mercado, né? Sempre que eu trago aqui uma consultoria, enfim, uma corretora, eu sempre trago essa perspectiva. Nós somos mensageiros das informações, eles ali estão vivendo o mercado. Mateus, obrigada mais uma vez, um abraço para você, meu amigo, vamos seguir firmes, né, e vigilantes, que esse é o nosso papel por aqui, e também o papel de vocês aí na Pátria. Boa semana para vocês, e certamente continuamos a nos falar para trazer mais informações à nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Um grande abraço para ti, minha amiga Carla, um grande abraço para todos que nos assistem, fiquem todos com Deus. Até logo. Um abraço, meu parceiro, até mais. Senhoras e senhores, Mateus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, conosco nesta edição de terça-feira, 1º de novembro de 2022, 9h33. A você que está conosco por aqui, esta é a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos ao vivo em todas elas para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. As linhas de comunicação estão abertas. Pode mandar seu comentário pelo Instagram, pelo YouTube, a gente está ali monitorando tudo. Estamos ao vivo também pelo noticiasagricolas.com.br e a gente segue com as nossas manchetes por aqui. Primeira coisa, vamos te atualizar sobre o dólar. O dólar está subindo 0,2% para valer, passou a cair novamente, 0,3% de baixa para R$ 5,15. Antes da gente seguir para as demais manchetes, já falamos bastante sobre o mercado de grãos e concluir essas informações, vamos só dar os números atualizados da colheita norte-americana que foram divulgados ontem pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, segundo os números divulgados às 17 horas, horário de Brasília, após fechamento do mercado, o milho, 76% da área colhida, acima da expectativa do mercado, que era de 75%, tá? Na semana passada eram 61%, então tivemos um avanço aí considerável na semana. 73% é o índice do mesmo período do ano passado, então um pouquinho acima o índice deste ano, e a média é de 64%, a média plurianual das últimas 5 safras, tá bem? Soja, 88% de área colhida contra 89% das expectativas do mercado, 80% da semana passada. Então, a soja avançou um pouquinho menos do que o mercado esperava e em ritmo um pouco mais lento do que o milho, ao contrário do que acontecia em semanas anteriores. 78% para o milho para a soja era o índice do ano passado, 2021, neste mesmo período, e os mesmos 78% são a média das últimas 5 safras para a produção, para a colheita nos Estados Unidos, tá bem? No algodão, 55% de área colhida contra 45% da semana passada, 44% de 2021, 47% de média plurianual, tá bem? Bom, na sequência, vamos falar então sobre as próximas ações aí em relação às paralisações das rodovias. Nós temos as atualizações da Polícia Rodoviária Federal, né, que fez um balanço aqui pelos estados. Então vamos lá. Amapá, 100 ocorrências, Acre, 2 interdições, Alagoas, 100 ocorrências, Amazonas,
2 bloqueios. Bahia, 1 interdição e 1 bloqueio. Ceará, sem ocorrências. Distrito Federal, 2 interdições. Espírito Santo, 9 interdições. Goiás, 5 interdições. Maranhão, 1 interdição e 1 bloqueio. Minas Gerais, 12 interdições e 6 bloqueios. A gente está aqui atualizando para você os dados da Polícia Rodoviária Federal sobre os bloqueios nas estradas que acontecem em praticamente todos os estados. São 20 estados até esse momento com algum tipo de manifestação, tá bem? Desde ontem acontecem essas manifestações. A gente está aqui na nossa abertura de mercado te atualizando sobre isso agora. Mato Grosso, estado de Mato Grosso, 23 interdições. Mato Grosso do Sul, 4 interdições. No Pará, são 27 pontos de interdição. Paraíba, sem ocorrências. Pernambuco, 5 interdições. Piauí, 1 bloqueio. Paraná, 15 interdições e 12 bloqueios. Rio de Janeiro, 7 interdições e 4 bloqueios. Rio Grande do Norte, 1 interdição. Rondônia, 16 interdições. Roraima, sem ocorrências. Rio Grande do Sul, 11 interdições e 11 bloqueios. Santa Catarina, que lidera o número aí de bloqueios, 38 bloqueios. Sergipe, sem ocorrências. São Paulo, 5 interdições, 3 bloqueios. Tocantins, 2 interdições. Total de manifestações desfeitas até amanhã desta terça-feira, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, 246 manifestações que já foram, então, dissipadas pela Polícia Rodoviária Federal. Por que a gente está trazendo esses números aqui? Porque, primeiro, né, a gente precisa te manter atualizado, isso pesa diretamente sobre a logística do agronegócio brasileiro, né? A gente sabe que já está dificultando o fluxo de caminhões. Ontem, instituições da Secretaria de Governo do Estado de Santa Catarina pediu, né, que esses bloqueios liberassem ali cargas vivas, né, para que os animais não sofram nestes bloqueios, como já aconteceu em outras manifestações de caminhoneiros. Isso deve ser acatado. A FAMATO, a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso, divulgou uma nota afirmando que as manifestações ali no estado de Mato Grosso se referiam a, de fato, caminhoneiros, motoristas de caminhão, e as instituições do agronegócio não estavam conectadas a essas manifestações. Já em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós recebemos registros de adesão dos produtores rurais a essas manifestações. Aqui em São Paulo também tivemos a adesão de produtores rurais em alguns desses pontos de bloqueio ou de interdição. E também a Frente Parlamentar da Agropecuária trouxe uma nota no final da noite de ontem, perdão, no final do dia de ontem, afirmando também que nós não tínhamos essa junção da produção com os motoristas naquele momento, né? Esta foi a nota da FPA, inclusive pedindo que os caminhoneiros, que os motoristas tivessem atenção ao abastecimento, né? Que não estendessem as manifestações, tal qual pudessem comprometer o abastecimento da população brasileira e o fluxo dessas cargas. Então, esse foi o posicionamento da FPA, Federação Parlamentar da Agropecuária, que inclusive faz uma coletiva de imprensa nessa terça-feira para avaliar como fica o agronegócio nos próximos 4 anos de governo, já que haverá uma mudança radical na política brasileira a partir de 1º de janeiro de 2023, tá bem? Bom, como se posiciona o Supremo Tribunal Federal sobre este caso, né? Alexandre de Moraes trouxe uma decisão ali determinando o desbloqueio das estradas e falando, inclusive, né, determinando que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, vamos buscar aqui o nome deste senhor, o senhor Silvinei Vasquez, já vi tantas vezes o nome desse senhor, mas já havia me esquecido. Então, em sua decisão, Moraes determinou que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, adote imediatamente
todas as medidas necessárias para a desobstrução das vias, sob pena, em caráter pessoal, de uma multa de R$100 mil a partir da meia-noite desta terça-feira, abre aspas, em face da apontada omissão e inércia da Polícia Rodoviária Federal, além de prever, se for o caso, o afastamento do dirigente de suas funções e a prisão em flagrante pelo crime de desobediência, tá bem? Então, esta é a decisão de Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal formou maioria, né, nesta decisão. Então, aderiram e acompanharam a decisão do senhor Alexandre de Moraes, os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli. Faltam ainda se manifestar sobre o caso e sobre a decisão em julgamento realizado no plenário virtual do STF, os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, os dois últimos indicados à corte por Jair Bolsonaro, presidente da República. Então, nós temos essa situação, vou pedir para o Matheus colocar para vocês na tela um mapa dos pontos ainda interditados ou bloqueados no Brasil pelos manifestantes que desde ontem fazem esses atos contra a decisão das eleições, né? Há muitas manifestações ali, políticas, ideológicas, há uma série de pleitos ali pelos caminhoneiros e pelos manifestantes que aderiram a essas paralisações, né? Há todo tipo de manifestação e a gente precisa entender, precisa monitorar. Então, neste momento, o que nós estamos o que nós estamos registrando, perdão, é isso, né? Eu agradeço pelas manifestações aqui no Instagram, no YouTube, né? Continuem se manifestando, como eu falei ontem e reforço hoje. É importante o debate, é importante o discurso, é importante a gente tratar essa troca de ideias, mas tenham serenidade para fazer isso, respeitem uns aos outros, né? Tenham calma para tratar disso tudo. A gente vai continuar sempre monitorando, vigilante, te trazendo a última informação, tá? Então, a gente está falando dessas informações que são atualizadas agora pelos órgãos oficiais. Então, Polícia Rodoviária Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e vamos continuar entendendo como o Alexandre de Moraes e sua turma, né, a turma do STF, traz essa situação. A Suprema Corte, então, já formou maioria com Alexandre de Moraes nessa questão. E não se esqueçam que o senhor Silvinei Vasquez, não Marques, o senhor Silvinei Vasquez, diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi, então, o mesmo que foi chamado a ter uma reunião com Alexandre de Moraes no domingo, por conta das operações da Polícia Federal que estavam sendo realizadas e que não poderiam ser, mas que foram, porque já na sexta-feira e no sábado foram encontrados R$1 milhão, R$1 milhão, né, que foi classificado como crime eleitoral, era compra de votos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou essa nota no dia 28 de outubro, nós tratamos disso na apuração das eleições no domingo, na nossa transmissão, enfim, e aí, claro, as operações foram suspensas e tudo mais, foram criticadas, né, pela oposição, mas enfim, né, este foi um caso, e agora Silvinei Vasquez, então, está, mais uma vez, sob a mira de Alexandre de Moraes, para que termine com os bloqueios, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Bom, seguimos então aqui, a gente vai continuar atualizando todas essas informações, tá certo? Ao longo do dia, a nossa equipe está em cima desse caso, de todos os ângulos, né, para a gente trazer, inclusive, como o agronegócio pode sentir essas informações todas. Continuem se manifestando e manifestando a opinião de vocês, volto a dizer, com serenidade e clareza, para que a gente leve também os pleitos adiante de forma esclarecida para a população. Isso é bem importante, tá certo? Bom, seguimos por aqui, senhoras e senhores. E seguimos, volto a dizer a você que está chegando agora, essa é a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, YouTube, Instagram, Facebook, ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Estamos ao vivo também pelo nosso portal noticiasagricolas.com.br e seguimos por aqui, né? O pessoal que está aqui nos mandando bom dia, a Neuza, o Márcio,
o Jarbas, né? A dona Eliana, todo mundo junto aqui com a gente. Bom dia, sejam bem-vindos, obrigada pelas gentilezas, tá certo? Bom, aqui o nosso próximo tópico agora é a transição de governos. Por lei, nesse dia 1º de novembro, começam as transições de governo. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, já entrou em contato com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para começar a transição do governo federal. Então, deve ser Gleisi Hoffmann e também Geraldo Alckmin a tratarem com o governo de Jair Bolsonaro essa transição para 2023, portanto, né? Então, temos essa primeira sinalização do Partido dos Trabalhadores. Segundo as informações já apuradas, foi uma ligação cordial, respeitosa entre Gleisi e Ciro. Vamos ver, o mercado, inclusive, o mercado aposta numa transição tranquila, sem grandes turbulências entre os dois governos. Bolsonaro mantém-se em silêncio, né? Está ali fazendo as suas reflexões, enfim, ainda não se manifestou. Ele é muito aguardado, a sua manifestação é muito aguardada, então a gente tem essa situação, né? E parte dessas manifestações, inclusive, elas pedem, né? Elas afirmam que vão esperar pelo pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, vamos acompanhar. Enquanto isso, a gente vai entender como é que essa transição de governos vai acontecer. Estou até buscando aqui para dividir com vocês essa notícia da Gleisi, né, fazendo esse contato com o Ciro Nogueira. Então, veja só, de acordo com a assessoria de Gleisi, a deputada fez a ligação telefônica para tratar do início da transição entre os dois governos e foi cordial e respeitosa. Nogueira se colocou à disposição para ajudar no processo. Deixou claro, no entanto, que aguarda a orientação do presidente Jair Bolsonaro para definir a equipe que fará a transição por parte do governo federal. A Casa Civil já está preparando uma minuta de decreto a respeito da transição, mas precisa da autorização de Bolsonaro para sua publicação. Então, estamos de olho nesta manifestação, em como isso tudo vai acontecer, tá certo? Bom, na sequência, qual é a outra informação que a gente tem sobre essa transição de governo e o que esperar a partir de 2023? Segundo também a agência de notícias Reuters, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tirou uma folga depois da campanha, depois da corrida presidencial, e os ministros não deverão ser anunciados nesta semana ainda. Segundo a sua equipe, ele né, já está tratando de fazer algumas reuniões, inclusive... Perdão. A gente já sabe que a equipe do Lula está marcando as primeiras reuniões ali com parlamentares para discutir o orçamento, ainda não definiu quem será o seu ministro da Economia e o mercado está muito afoito por essa decisão, talvez uma das decisões mais importantes desse novo governo, até porque o mercado já sinalizou, né, nos últimos meses que estaria mais favorável a uma agenda econômica de Lula e da manutenção de Paulo Guedes na pasta da economia. O que vem pela frente traz incerteza, traz nebulosidade ao cenário, e a gente sabe que isso já estava posto na mesa, não é? Já era líquido e certo que isso aconteceria. Então, temos essa condição, o mercado está aguardando essa definição. Alguns portais de notícias afirmam que chances de Henrique Meirelles reassumir o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, como deverá chamar Lula, começam a crescer novamente. Outros especulam outros nomes, incluindo o nome de Fernando Haddad, o que, na minha modesta opinião, é pouco provável, mas tudo pode acontecer a partir de agora. Então, Meirelles, Fernando Haddad, o professor Paulo Moura, ontem, no programa Tempo e Dinheiro, do João Batista Olive, ventilou o nome de Marcos Lisboa, do INSPER. Então, a gente está de olho aí para saber quais são essas informações, mas me parece que a equipe ministerial não começará a ser, então, informada nesta semana, já que Lula resolveu tirar uns dias para descansar, né? E a Gleisi está ali tocando por ele, e essa informação, inclusive, já está disponível na íntegra para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Então, os trabalhos já começaram, mas a gente sabe que Lula está tirando uns dias de folga a partir de hoje, então só deve voltar
a São Paulo no final desta semana e começar a anunciar a sua equipe ministerial a partir da semana que vem, tá bem? A gente tem ali alguns nomes ventilando para a agricultura, né? Nomes que são bem surpreendentes, como o da ex-ministra Cátia Abreu, a própria Simone Tebet, que falou que eu não quero nenhum cargo nesse governo, tá certo. Ela não só é cotada para o Ministério da Agricultura, como é cotada também para o Ministério da Educação, e eu duvido que não vá aceitar, né? Mas, tudo, como eu falei, tudo pode acontecer a partir de agora, então vamos entender o que passa a acontecer nesses próximos meses. Serão meses decisivos para o Brasil, né? Para a gente entender o que acontece. Temos também para o Ministério da Agricultura, ventilando o nome do ex-ministro Nery Geller, do ex-senador, né, Carlos Fávaro, da ministra Cátia Abreu, acho que falei todos os nomes. Para o ministro do Ministério do Meio Ambiente, vejam vocês, Marina Silva está cotada e Randolph Rodrigues, um dos coordenadores da campanha de Lula. E a gente estava aqui, né, nessas divagações, nessas especulações, a gente acha que Randolph Rodrigues não irá se contentar com o Ministério do Meio Ambiente, mas vamos acompanhar, né? Então tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte e a gente vai monitorar tudo isso, né? Daniel Wippe, também da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, me parece cotado para o Ministério da Saúde, enfim. Então a gente está né, olhando para tudo isso, tentando entender o que vai acontecer a partir de agora, tá certo? Bom, falamos então das questões políticas, voltando-nos para o agronegócio agora, mas sem falar de política, vai ser difícil, por quê? Porque aqui no Notícias Agrícolas a gente está apurando setor a setor o que está sendo aguardado por esses setores para o novo momento político do Brasil, né? Então a gente já tem algumas perspectivas, e a gente tem perspectivas, por exemplo, sobre o setor do algodão. A gente sabe que o algodão tem é uma cultura muito delicada, é uma cultura custosa, né? Os custos de produção do algodão são elevadíssimos, é um produto que vem galgando patamares importantíssimos no mercado internacional, né? Nós sabemos da importância do algodão brasileiro hoje, do Brasil enquanto player no cenário internacional de algodão, na importância do status que tem a nossa fibra, a nossa pluma para o mercado internacional, e isso é reflexo de investimento do produtor rural, né, em garantir produtividade, qualidade, sustentabilidade. Hoje a gente vê diversos movimentos na cadeia algodoeira que se estenderam para a esfera urbana para mostrar a sustentabilidade do algodão brasileiro. Um exemplo disso é o movimento Sou de Algodão, um movimento fortíssimo dentro do agronegócio e também na indústria têxtil. A indústria têxtil do Brasil, uma indústria muito atuante, né, e as instituições de classe ligadas à indústria têxtil, as indústrias têxteis também muito atuante, e o que a gente já pôde apurar nesse primeiro momento dentro do setor do algodão. Segundo os analistas de mercado, é um momento de bastante tensão, ainda está sendo avaliado como o mercado vai reagir a essas informações pós-eleição, na visão da analista de mercado Bruna Stewart, da Agriinvest Commodities, e o head de algodão da StoneX, Peri Passotti Pedro, concorda que será preciso esperar um pouco mais para saber qual vai ser a tônica do novo governo. O primeiro a ser eleito sem um plano de governo definido, né? E abre aspas para o Peri Passotti Pedro, portanto. Até sabermos se o candidato eleito irá apoiar e incentivar as invasões de terra, se irá se comprometer com a responsabilidade fiscal e, consequentemente, com inflação e juros sob controle, e se manterá as exportações isenta de impostos, ao contrário do que falou que ia fazer, como fazem todos os países da região, exceto seus pares venezuelanos e argentinos. Aliás, ontem já se encontrou Lula com Alberto Fernandes, né? Que foi, enfim, noticiei isso na semana passada e foi bem angustiante quando eu vi ontem esse encontro tão efusivo dos dois, né? Diz ainda o Peri: espero que os setores produtivos e industriais represem os investimentos que tinham alinhados para agora. E acredita que, uma vez que estas questões estejam esclarecidas, os investimentos devem retornar à
informalidade. Abre aspas, a cadeia do algodão é muito dependente de exportações e de alavancagem na produção. No consumo, depende bastante de capital de giro e preços competitivos, uma vez que é intensiva em uso de capital. O algodão era um dos setores que, de fato, mais me preocupava e eu compartilho da opinião desses experientes analistas, né? A minha opinião de nada vale, mas, enfim, para complementar esse cenário. Ótimo. Esse é o quadro do algodão. Nós temos também a perspectiva do setor pecuário deste país e, de acordo com a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso, a associação se posiciona bem desapontada com o resultado das urnas e abre aspas. Nós nos dedicamos nessa campanha eleitoral para mostrar a importância do setor na economia do país e que precisamos de um presidente que esteja ao lado do agronegócio, fecha aspas, para o presidente da entidade, Aldo Rezende Teles. Já o diretor da CV Nelore Mocho, o senhor Ricardo Viacava, essa foi a eleição mais disputada da história, de forma democrática, que mostrou um país completamente dividido. Essa polarização traz um clima ruim para toda a população. Temos que contar com a habilidade do governo eleito de trazer harmonia e governar para todos. Já num cenário de mais longo prazo, o Viacava espera que o novo governo tenha responsabilidade e continue trabalhando para abrir novos mercados. Pautas como invasões de terra e taxação das exportações trazem grandes preocupações ao setor, pois sabemos que esse modelo de governo prejudicou a pecuária na Argentina, inclusive que será o primeiro destino da primeira viagem presidencial do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, será para a Argentina, segundo ele mesmo já falou, e ontem Alberto Fernandes já cuidou de pegar o primeiro voo com destino à felicidade, chegou aqui, ó, e já ficou felicíssimo em ver Luiz Inácio Lula da Silva. Vou relembrá-los, a Argentina tem o menor consumo de carne bovina em 100 anos, tá certo? Inflação de 100% podendo chegar até o final do ano, não é uma análise minha, é uma análise, né, das lideranças e dos especialistas, tá certo? Seguimos por aqui. Já o Mateuzinho hoje falou, vamos passar de 1 hora no Bom Dia Agro. Eu falei, não passaremos, já passamos, né? Enfim, temos então essas perspectivas, tá? Então temos aí a pecuária preocupada com esta nova era do governo Lula, que começa a partir de 1º de janeiro de 23. O algodão também. Hoje chega para você ainda café, aves, suínos, ovos, leite, grãos e, claro, uma perspectiva geral, tá? Hoje a Frente Parlamentar da Agropecuária faz uma coletiva de imprensa, a gente vai cobrir e te trazer essas notícias com exclusividade. Então, todos os setores sendo apurados, ouvidos e entendidos pelo time do Notícias Agrícolas, para entendermos como é que ficam, portanto, esses setores na sequência dessa troca de governo. Senhoras e senhores, para a gente terminar o nosso Bom Dia Agro desta terça-feira, eu quero trazer informações sobre o clima e te adiantar que a Virgínia Alves chega no final da semana para a gente fazer um balanção do que houve e trazer as perspectivas também para os próximos dias. Mas a manchete da Virgínia, a última, a nova está sendo produzida, é o seguinte, ó, novembro chega com pacote completo, alerta de chuvas intensas em quase todo o Brasil e risco de geadas no sul do país. Inclusive, essa possibilidade de geadas é o que tem sido um dos pilares de suporte às altas da soja que nós temos visto essa semana na análise do senhor Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource Brasil, tá? Então, ó, chuvas expressivas são esperadas para o Paraná e devem avançar até o norte do país. Então, volto a dizer, temos aí a possibilidade de chuvas intensas em todo o Brasil. O mapa para os próximos dias mostra aquele azulão, né? Aquele mapa coloridão que mostram as chuvas chegando em diferentes intensidades, mas com volumes fortes e grandes para praticamente todo o país. Então a gente tem essa situação, tá? E a Virgínia complementa. As atenções do campo também se voltam para a entrada de uma massa de ar frio atípica que vai derrubar as temperaturas em quase todo o Brasil nos próximos dias, né? A gente veio falando sobre isso na última sexta-feira, a Virgínia vem atualizando essas informações e continua atualizando as informações para vocês de todas essas condições, tá certo? Bom, senhoras e senhores, eu agradeço muito pelas participações de hoje.
nesses dias onde a gente tem uma influência muito forte da política, uma interferência muito forte da política no noticiário, nos preços, nas informações, no andamento do Brasil, fica difícil a gente trazer né, os comentários de todos vocês aqui, eu falando, mas eu agradeço, né, a todos vocês que nos mandaram bom dia, que nos acompanham aqui pelas redes sociais, que colocam as suas opiniões, que colocam o seu apoio, que colocam a sua troca de ideias, continuem fazendo isso. É importante que vocês sigam nesse caminho, né? Eu sei do tamanho da frustração do agronegócio com o resultado das urnas, embora haja também uma parte que apoie o candidato Lula e a sua forma de governar dentro do setor do agronegócio brasileiro. Mas vamos tratar esse debate de ideias, essa troca de ideias, sempre com serenidade, né? Com vigilância, abaixo a qualquer tipo de cercear a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, né? É preciso que a gente garanta este Estado democrático de direito e faz parte dele a sua liberdade de opinião, mas sempre de forma respeitosa. A questão das paralisações, volto a dizer, estão sendo monitoradas e vão sendo atualizadas tão logo as informações continuem chegando. Vamos trazer ainda, né, os posicionamentos das entidades que estão trazendo esses posicionamentos, outras não querem se posicionar, enfim, estamos acompanhando muito de perto, tá bem? Tudo que está acontecendo está em primeira mão para você no Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Lembrem-se, né? Tudo aquilo que eu não falei já está aqui no Notícias Agrícolas, então andamento dos preços do café, do açúcar, o petróleo subindo subindo 3% agora, o algodão 4% de alta, né? Praticamente todas as commodities no azul hoje ou no verde, só milho e trigo que recuam. Na B3 as cotações também sobem, à exceção do milho, o milho cede timidamente e continua ainda lateralizado. E para finalizar, o Bom Dia Agro, R$ 5,15 é a cotação do dólar agora, com uma baixa de 0,3%, tá certo? 10h03 pelo horário oficial de Brasília. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã estamos por aqui novamente, fazendo todo esse balanço e te trazendo as mais relevantes informações, além do andamento dos preços, para que você comece bem o seu dia e tome bem as suas decisões, tá certo? Boa terça-feira para você, bons negócios e até amanhã.